Olá, boa noite. Boa noite, moçada. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Boa noite. Cadê vocês? Olá, boa noite. Boa noite, gente. Vamos continuar o desfecho final hoje. Chame os amigos. Vamos chegando. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos sentar o dedo nos coraçõezinhos. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos chamar os colegas. Boa noite. Isso aí, gente. Vamos lá, botar o dedo nos coraçõezinhos. Olá, Ana. Boa noite. Vamos compartilhar. Vamos chamar os colegas. Hoje é a nossa terceira e última parte. Boa noite, Josimar. Beleza? Um grande abraço para todos que estão chegando. Vamos compartilhar essa transmissão. Isso aí, vamos sentar o dedo nos corações. Na aula passada nós paramos no artigo 9º, onde eu fechei falando do princípio do contraditório substancial. Olá, vamos sentar o dedo nos coraçõezinhos. Acho que agora ficou melhor. Beleza. Vamos continuar. Transmissão ao vivo. É aquilo, né? Deixa eu colocar aqui Só um minuto. Vamos lá. Vamos continuar? Olá. Olá, Mara. Vamos sentar o dedo nos coraçõezinhos. Vamos compartilhar essa transmissão. A conexão. Mas aqui tá legal. Bom, vamos lá, para a gente não perder tempo. I can speak English. Perguntou se eu falo inglês ou você disse que você fala inglês? Alguma coisa do tipo? Bom, vamos lá, moçada. Vamos continuar. Na aula passada eu terminei a aula falando do princípio do contraditório substancial contido no artigo 9º do novo CPC. Eu vou dar sequência, né, uma abordagem constitucional, parte final. Então, eu já mencionei do artigo 1º até o artigo 9º do novo CPC. Hoje, nós vamos falar do artigo 10 e alguns artigos seguintes. Tá? Então, vamos lá. O artigo 10 do novo CPC, ele diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que é isso? Ainda que o juiz possa decidir de ofício,
em razão do seu cargo, em razão da matéria, ele já tenha tudo aquilo que ele precisa para decidir a matéria, o que acontece? Ele não pode. Por quê? Aqui diz que o juiz não pode com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. De cara você já tem aqui o princípio da paridade, né? O princípio da paridade de armas. O juiz deve estar diante dos atores processuais de modo a dar-lhes igualdade de tratamento. E nós temos aí o princípio também do contraditório substancial. Porque, em função do juiz estar prestes a decidir alguma coisa, ele simplesmente decidir sem ouvir as partes, ele não pode fazer isso. Tá? E aí você vai colocar no seu Código de Processo Civil, vide artigo 93, inciso 9 da Constituição. Correto? Lá na Constituição diz que os tribunais não poderão decidir nada, nenhuma decisão dos tribunais poderá ser proferida sem que haja motivação. Também ali está velado o princípio da paridade de armas, o princípio do contraditório substancial. Então você tem que entender que, ainda que esta matéria seja uma matéria em que o juiz pode decidir de ofício, ele ainda assim não pode fazê-lo sem que as partes sejam ouvidas, sem que as partes se manifestem no processo. Tudo bem? Repare que ele diz, e isso aqui é uma excelente questão de prova, em grau algum de jurisdição, nem na primeira instância, nem na segunda instância, em fase de recurso, e nem em face dos tribunais superiores, em face de recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Tranquilo, gente? Beleza. E aí, não esqueça, a questão de prova, imagina que uma prova agora de delegado da Polícia Federal que vai, concurso já autorizado para esse ano, imagina a sua prova de processo civil, sendo o CESP, muito provavelmente será o CESP, até porque as carreiras policiais 90% é o CESP. Imagina que ele perguntasse se o disposto no artigo 10 do CPC, cuja redação o juiz não pode decidir em grau nenhum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, encontra-se velado o princípio da paridade de armas. Você coloca certo. Por que paridade de armas? O juiz deve se reportar aos atores processuais, dando-lhes igual tratamento, ou seja, dando a eles condições pares, condições iguais, e aí entra o princípio da isonomia. Beleza, gente? Quem foi que entrou? Olá, Maicon, beleza? E aí você tem que ver isso. Então, o artigo 10 do seu CPC faz a sua consideração aí no seu Código de Processo Civil, né? Seu novo Código de Processo Civil. Que comentário é esse? Bom, e aí você já sabe que você tem o princípio da motivação, o princípio do contraditório substancial, e você tem o princípio da paridade de armas. Tranquilo? E aí a gente chega no artigo 11
do novo CPC. Ah, outra coisa, em relação ao artigo 10, você deve fazer uma consideração, combinar ele com o artigo 93, inciso 10 da Constituição, e o artigo 489, inciso 3 da Constituição. Amigão, eu não estou entendendo o seu discurso. Mas vamos lá. E aí nós vamos agora para o inciso 10, né, o artigo 10 do novo CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, consagrando aqui o princípio da publicidade e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, o que acaba corroborando com o princípio da motivação, o que está estampado na Constituição no seu artigo 93, inciso 9, correto? E aí você tem estes princípios no artigo 11 do novo CPC. Você tem o princípio da publicidade, você tem o princípio da motivação, ou também você encontra aqui o princípio da paridade. Porque se você trata os atores processuais de forma isonômica, você dá condições, quando você está motivando, da parte o quê? Se sentir respeitada após aquela fundamentação. Ela não vai se sentir tolhida no seu direito. E o juiz, ele se respalda quando ele motiva o ato, motivando aquela decisão, né? Para evitar o quê? Descontentamento nas partes. Beleza, gente? E para fechar, a gente vai falar do artigo 12. Que o artigo 12, ele traz uma mensagem interessante. Os juízes e os tribunais deverão obedecer, e aí nós tivemos, por conta da lei 13.256 de fevereiro de 2016, o acréscimo do vocábulo preferencialmente. Beleza? E aí o que acontece? Né? Quem é que está me assistindo, você me perdoe aí, mas eu acabei deletando aí um colega inoportuno, sem nenhum senso de coleguismo, nenhum senso de respeito. E aí a gente deleta mesmo esses caras, que não tem nada a ver com o nosso estudo aqui. Recapitulando, os juízes e tribunais deverão obedecer preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença. E aí você tem com isso o quê? O princípio da economia processual, que também é sinônimo ao princípio da instrumentalidade das formas. Beleza, gente? Eu espero ter sido útil nesses 3 vídeos curtinhos que fizemos. Hoje é o mais curto de todos, tá? O próximo Periscope nós vamos vir com uma dica de direito constitucional ou administrativo, beleza? Eu quis trazer aí ao processo civil uma abordagem constitucional. Espero ter sido útil e que vocês façam bom proveito. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tá? Vamos compartilhar isso aí. Senta o dedo nos coraçõezinhos. Um grande abraço.